Olá, darwinista! Rômulo Barroso aqui, e é com muita honra que eu apresento o último episódio relacionado à viagem do Beagle. Ao sair de Galápagos, o Beagle atravessou o Oceano Pacífico e chegou no Tahiti. Depois passou por Nova Zelândia e Austrália, atingindo o Oceano Índico. Ao deixar a Austrália, passou pelas Ilhas Cocos-Keeling, Ilhas Maurício, chegando à África do Sul. E, finalmente, adentrou novamente o Oceano Atlântico, passando pelas ilhas de Santa Helena e Ascension e voltando para o Brasil. Numa rápida passagem pelo Brasil, esteve na Bahia e em Pernambuco, até então pegar a reta final para a Inglaterra, mas ainda fez rápidas paradas por Cabo Verde e Açores, finalmente voltando à Inglaterra, após uma viagem de 5 anos, que foi programada para durar apenas 2. Então, vem comigo e vamos ver o que aconteceu nessa reta final da viagem do Beagle. Após deixar Galápagos e navegar quase por 1 mês pelo Oceano Pacífico, o Beagle chegou ao Tahiti em 15 de novembro de 1835 e ficou pouco mais de 2 semanas por ali, até o dia 3 de dezembro. Charles desaprovou a resistência dos nativos em usar as roupas europeias e também se indignou com a nudez dos tahitianos em uma carta enviada à sua irmã. Além disso, elogiou as tatuagens dos homens, mas criticou as das mulheres. Junto com Sims Covington, subiram um grande vale formado pelo rio Tiauru, comendo peixes e camarões que eram obtidos e preparados pelos guias ao longo da trilha. Charles ressaltou que já havia visto montanhas bem maiores nos Andes, mas que nenhuma era tão íngreme. Reparou também que os nativos tinham o hábito de mascar uma planta alucinógena, a ava, que também havia sido proibida pelos missionários, o que gerou um problema de alcoolismo, já que a planta acabou sendo substituída pelo álcool, que também foi proibida pelos missionários. Charles e Fitzroy, que conheciam as duras críticas aos trabalhos dos missionários, resolveram tirar suas próprias conclusões e publicaram artigos juntos meses depois, defendendo o trabalho dos missionários nas colônias, e sem saber, ficaram do lado errado da história. Darwin conseguiu uma canoa para levá-lo aos corais que cercavam a ilha, a mais de 1 quilômetro da costa, e fez a seguinte observação: é minha opinião que, além da ignorância a respeito dos minúsculos arquitetos de cada espécie individual, pouco se sabe sobre a estrutura e origem das ilhas de coral e recifes. Era a primeira vez que Charles via um recife de corais com os próprios olhos, mas já havia pensado e elaborado sobre eles durante suas observações da elevação e depressão da costa do Chile, e estudado a fundo a explicação de Lyell, contida no livro Principles of Geology, cuja explicação era de que os atóis circulares seriam formados sobre as crateras de vulcões submarinos. Entretanto, Darwin transformou radicalmente a concepção sobre a formação desses recifes, explicando que o recife circular crescia ao redor de uma montanha e não sobre sua cratera, conforme a proposta de Lyell. Embora Charles tenha alcançado esse entendimento de forma teórica quando ainda estava na América do Sul, as observações no Tahiti e nas Ilhas Keeling, realizadas 4 meses depois, foram fundamentais para confirmar suas ideias, o que o deixou extremamente feliz e orgulhoso, e acabaram dando origem ao livro A Estrutura e Distribuição dos Recifes de Corais, publicado em 1842. Após resolverem um pequeno imbróglio diplomático com a rainha Pomare, por conta de um incidente ocorrido 5 anos atrás, quando 2 ingleses foram assassinados na ilha, a rainha visitou o Beagle com alguns acompanhantes. Darwin aqui começa a realizar uma série de comparações entre os povos nativos que já havia observado, em um importante movimento de seu pensamento, que seria completamente rechaçado pela antropologia contemporânea. Ele considerou o comportamento dos tahitianos mais adequados que o dos fueguinos, pois não pediam nada e ficavam satisfeitos com os pequenos presentes que recebiam,
mas fez críticas à rainha. É uma mulher grande, desajeitada e sem qualquer beleza, graça ou dignidade. Só parece ter um atributo real, uma perfeita imobilidade de sua expressão sob qualquer circunstância. Curiosamente, Darwin não realizou muitas coletas no Tahiti, mas principalmente alguns peixes capturados em torno das ilhas, e no dia 3 de dezembro, o Beagle navegou rumo à Nova Zelândia, onde chegaram após 3 semanas de navegação, no dia 21 de dezembro de 1835. O Capitão Cook já havia registrado a violência com a qual os nativos recebiam os navios estrangeiros, o que deixou Darwin e Fitzroy apreensivos. Suas primeiras observações corroboravam levemente os relatos de Cook, e Darwin percebeu o contraste entre os tahitianos e os maoris da Nova Zelândia, que aparentavam ser mais belicosos. Em uma avaliação comparativa, Charles mencionou que bastava olhar nos rostos para considerar os tahitianos mais civilizados que os maori, em parte devido às tatuagens, que os missionários também tentaram proibir, mas enfrentaram uma enorme dificuldade. As mulheres, por exemplo, faziam marcas para evitar que a pele enrugasse com a idade. Considerou ainda os maoris sujos e desorganizados. Em sua escala de organização, se os fueguinos estivessem no zero, eles não estariam muito à frente, enquanto os tahitianos estariam mais avançados. Darwin fez uma visita a uma propriedade agrícola em Waimate e, durante o percurso, ao passar por uma aldeia, recebeu uma lição sobre a cerimônia de esfregação dos narizes, um cumprimento tradicional dos maori. No dia seguinte, já em Waimate, os nativos trouxeram batatas, milhos e porcos para serem trocados por cobertores, tabaco e sabão. Charles foi apresentado ao cânhamo, segundo principal item de exportação da ilha, mas não teve a sorte de observar o kiwi, uma ave corredora das florestas, típico da Nova Zelândia. No dia 30 de dezembro, 9 dias após a chegada, o Beagle zarpou rumo a Sydney, na Austrália, onde chegaram em 12 de janeiro de 1836. A primeira atividade de Charles foi cavalgar pelas montanhas Blue até Bathurst, a 160 km de Sydney. Durante essa expedição, Darwin considerou a Austrália um ambiente árido e teve o primeiro contato com os nativos aborígenes, que considerou caçadores-coletores e um pouco acima dos fueguinos em sua escala comparativa. Passaram pela cachoeira de Wentworth e, no dia seguinte, pelo Salto de Gouvet. Charles ofereceu uma interessante explicação para a formação geológica dos vales, a erosão marinha, proposta que foi aceita pelos geólogos alguns anos depois. Ele ainda desceu um dos vales e foi convidado a visitar uma criação de ovelhas, mas ao saber que o trabalho era realizado por prisioneiros, desabafou em seu diário. O pôr do sol de um belo dia geralmente traz um ar de contentamento a qualquer cena. Mas aqui, nessa afastada casa de fazenda, as cores mais brilhantes das florestas vizinhas não podiam me fazer esquecer que 40 homens endurecidos e devassos estavam terminando seus trabalhos diários como escravos africanos, e, no entanto, sem os justos reclamos de compaixão. Charles também participou de uma caçada de cangurus, mas só encontraram um pequeno canguru-rato. Observaram também bandos de cacatuas brancas e amarelas e papagaios exuberantemente coloridos. Charles observou também a ação da formiga-leão, um inseto neuróptero que constrói armadilhas para capturar suas presas e que também ocorre na Europa. E notou com entusiasmo que os gêneros dos dois continentes são distintos. Ao cruzarem um rio, se depararam com um grupo de ornitorrincos, um mamífero bastante incomum, que foram observados atentamente por Charles, que mais tarde fez um relato muito significativo em seu diário. Eu estava deitado em uma margem ensolarada e refleti sobre o estranho caráter dos animais desse país comparados ao resto do mundo. Alguém que não acredita em nada além de sua própria razão poderia exclamar: é claro que dois criadores distintos entraram em ação. No entanto,
o objetivo de ambos era o mesmo e certamente, em cada caso, foi alcançado. Mas Charles rapidamente voltou atrás e escreveu: "Não se pode pensar assim. Certamente uma só mão trabalhou em todo o universo." Essa reflexão vinha da dificuldade de explicar a presença dos mesmos grupos de animais, embora com espécies diferentes, nos mais afastados continentes, além das espécies típicas como o ornitorrinco. Hoje sabemos que esse fato é explicado pela ocorrência desses grupos no planeta antes da separação dos continentes. No entanto, como a teoria da tectônica de placas permanecia desconhecida, essa dificuldade era intransponível e Darwin concebeu, de alguma forma, a existência de mais um criador, mas tendo os mesmos objetivos. Uma engenhosidade teórica típica de Charles Darwin. No dia 5 de fevereiro, o Beagle chegou à Tasmânia, onde Darwin ficou deprimido ao saber que os aborígenes estavam sendo sistematicamente dizimados pelos colonizadores ingleses. Vale lembrar que o último aborígene da Tasmânia morreu em 1876. Charles estudou a geologia da ilha e coletou uma serpente que julgou não ser venenosa, mas que depois se revelou ser uma elapídia extremamente perigosa. Coletou ainda planárias terrestres que foram mantidas vivas no Beagle por 8 semanas, onde pôde observar processos de regeneração e comportamentos de fototaxia negativa, ou seja, evitavam a luz. Posteriormente, essas espécies foram descritas em um novo gênero, Tasmanoplana. Por outro lado, Sims Covington realizou coletas interessantes, como um lagarto cincídio e um outro de língua azul. O Beagle foi então para o sudoeste da Austrália realizar medições, onde Darwin e Fitzroy ficaram impressionados com a amistosidade dos aborígenes, que inclusive realizaram uma apresentação de dança, o corroboré, após receberem de Charles arroz cozido e açúcar. Os homens pintaram os corpos e dançaram de modo que Charles julgou serem os nativos mais felizes que havia conhecido. Na enseada King George, Darwin coletou diversas espécies novas de peixes e uma espécie nova de rato arborícola, capturado dos arbustos com uma armadilha de queijo. Também coletou rãs e cracas, além de 48 espécies novas de insetos. Ao partir da Austrália, registrou: "Adeus, Austrália. Você é uma criança em crescimento e, sem dúvida, algum dia vai reinar como uma grande princesa do Sul. Mas é muito grande e ambiciosa para que alguém se afeiçoe a você. Não tão grande, contudo, que inspire respeito. Deixe suas praias sem pena ou lamento." Uma das missões do Beagle era estabelecer a posição das Ilhas Keren, localizada no Oceano Índico, e foi no dia 1º de abril que o Beagle atravessou a barreira de Recifes rumo à Laguna Central. O único produto da ilha era a produção de óleo de coco. Além disso, os cocos alimentavam os porcos, patos e gansos criados pelos malaios. Não é por acaso que a ilha também é chamada de Ilha Coco Kelly. Os caranguejos do coco chamaram a atenção de Charles por serem grandes e possuírem habilidade para escalar os coqueiros e abrir os cocos com suas quelas poderosas. Nesse momento, Charles pôde caminhar até os recifes com água extremamente tranquila e observar minuciosamente sua estrutura, o que foi fundamental para complementar sua teoria sobre a formação dos blocos de corais e a influência da variação do nível do mar nesses organismos e no ecossistema como um todo. No dia 12, o Beagle partiu e Charles deixou as ilhas com a mente fervilhando de ideias sobre a formação dos recifes de corais, que haviam iniciado ainda no Chile e foram complementadas com observações nas ilhas do Tahiti e em Coco Kelly. O Beagle fez uma parada nas Ilhas Maurício, onde Charles se surpreendeu com a quantidade de teatros e livrarias e aproveitou para enviar uma carta à irmã sobre a dificuldade que enfrentava ao escrever. Quando se trata apenas de descrição é muito fácil, mas quando o raciocínio entra em cena, estabelecer uma conexão adequada, conseguir clareza e fluência moderada, isso é para mim uma dificuldade que não tenho ideia.
Charles Darwin ficou hospedado na casa de campo do supervisor-geral da ilha, Capitão Lloyd, que possui o único elefante da região, que foi oferecido a Charles para um passeio à moda indiana, o que o deixou impressionado. O Beagle zarpou das Ilhas Maurício e chegou na África do Sul em 31 de maio. E foi na cidade do Cabo que aconteceu um encontro importantíssimo de Darwin com John Herschel, um astrônomo, matemático, químico e filósofo, autor de um importante livro sobre a filosofia natural. E Charles registrou. Ele não falava muito, mas todas as palavras que pronunciava valiam a pena ouvir. Herschel apresentou a um periódico o artigo que Charles fez com Fitzroy e, como já comentei, enaltecendo as ações dos missionários no Tahiti e na Nova Zelândia. Em 1836, Herschel enviou uma importante carta para Darwin, o incentivando a publicar suas ideias evolucionistas. O Beagle partiu da África do Sul no dia 18 de junho e chegaram na Ilha Santa Helena em 8 de julho. A ilha, que mais parecia um castelo, era formada basicamente por lava vulcânica. Charles se instalou em uma casa próxima ao túmulo de Napoleão, no centro da ilha. Darwin refletiu sobre as semelhanças geológicas entre a Ilha Santiago, em Cabo Verde, Ilha Maurício e Santa Helena, o que resultou em um livro sobre a geologia das ilhas vulcânicas, publicado em 1838. A última ilha a ser visitada foi Ascensão, também formada por rochas vulcânicas e estudada por Charles Darwin. Também havia um pico que Darwin escalou. Os únicos habitantes da ilha eram ex-escravizados libertados pelos ingleses de navios traficantes. Antes de completar a circunnavegação, o Beagle passou novamente pela Bahia, em outubro de 1836, onde Darwin ainda teve energia para coletar insetos e algas e se mostrou mais uma vez impressionado com a paisagem tropical brasileira. Em minha última caminhada, parei algumas vezes para apreciar tais belezas e tentei fixar para sempre em minha mente uma impressão que, naquele momento, eu sabia que cedo ou tarde iria desaparecer. As formas da laranjeira, o coco, as palmeiras, a manga e a banana permanecerão claras e separadas. Mas as mil belezas que as unem em uma única cena perfeita deverão perecer. No entanto, elas viverão com uma história ouvida na infância, um quadro cheio de figuras indistintas, mas muito bonitas. O Beagle zarpou da Bahia em 6 de agosto, mas o vento forte o obrigou a se abrigar em Pernambuco por alguns dias, onde Charles ficou furioso com 2 moradores que não o deixaram atravessar seus quintais para ter acesso a uma boa vista da região. Aí já é demais, né, Charlinho? E ao partir, escreveu: fiquei deleitado, no dia 17, em subir a bordo do navio e à tarde em deixar a costa do Brasil. Seguimos com o vento direto em nossas velas e, portanto, o navio cabeceia bastante e eu sofro muito com o enjoo. Mas trata-se do caminho para a Inglaterra. Na verdade, algum consolo como esse é necessário para suportar a tediosa desgraça e perda de tempo, saúde e conforto. Em 4 de setembro, já na reta final da viagem, passaram por Cabo Verde, onde coletou algumas aves, e 2 semanas depois pararam nos Açores, onde visitou uma cratera vulcânica e encontrou alguns ingleses. A partir dali, rumou direto para a Inglaterra, chegando em Falmouth em 2 de outubro de 1836. Mas Charles ainda precisou de 2 dias de estrada para finalmente chegar em casa, onde seu pai, imediatamente ao encontrá-lo, fez um comentário sobre a mudança do formato de sua cabeça, mostrando que ele havia se transformado ao longo da viagem. Isso foi contado por Charles como uma espécie de anedota em uma carta enviada a um amigo. Anos mais tarde, Charles Darwin concluiu: a viagem do Beagle foi sem dúvida o acontecimento mais importante da minha vida e determinou toda a minha carreira.